Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com, jornalismo com responsabilidade. Hoje, sexta-feira, na antevéspera das eleições municipais, vamos falar a respeito das últimas ações programadas pelos candidatos a prefeito antes da ida às urnas no próximo domingo. Também vamos receber aqui para falar sobre as eleições, fazer uma avaliação sobre o cenário eleitoral, o cientista político Fábio Aníbal Góes. Vai falar para a gente sobre sua visão da campanha eleitoral majoritária e também falando sobre a campanha à Câmara Municipal, as 23 vagas de vereadores. Também vamos falar a respeito de um importante prêmio recebido pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, a CIPG, recebido durante a convenção da FACIAP, que é a federação que reúne todas as associações comerciais do estado do Paraná. Para falar sobre esse prêmio que foi recebido na área de sustentabilidade, vamos receber o diretor de produtos da CIPG, Miller José Oliveira. Vai falar para a gente um pouco mais a respeito do que se trata, do que representa esse prêmio para a CIPG. É um instante só, não saia daí, Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa Doc.com nesse bloco dos destaques da semana. Vamos começando aí a falar sobre eleições municipais. Esta última semana que antecede a ida às urnas no próximo domingo foi marcado por a intensificação da campanha tanto dos candidatos a prefeito, vice-prefeito, quanto dos candidatos a vereador em Ponta Grossa, todos aí querendo conquistar o voto daqueles que estão indecisos ainda e também como consolidar aqueles votos das pessoas que já simpatizam por determinada candidatura. Tivemos e ainda teremos dois elementos importantes nesta reta final, nesses últimos dias, que foi o debate promovido pela RPC-TV, afiliada da Rede Globo, que reuniu na noite de ontem, de quinta-feira, os 4 candidatos que têm representação, que pertencem a partidos que têm representação no Congresso Nacional, né? O Marcelo Rangel, do PPS, o Péricles de Mello, do PT, Márcio Paulic, do PDT e também o Leandro Dias, do PSOL. Ficou de fora apenas o Christopher Banac, que é do PCB, não tem representação, então a legislação ela não obriga que seja convidado para um debate. O debate começou mais de 11 horas da noite, um horário aí que talvez não fosse o melhor para um evento importante como esse, foi terminar lá por volta de 1h da manhã, mas quem teve paciência, quem conseguiu driblar o sono para acompanhar o debate, pôde ver os candidatos ali muito mais não querendo se comprometer, não querendo aí ter alguns deslizes, porventura, nesse debate, do que mais a apresentação de ideias. As ideias foram mais situadas do que exploradas e explicadas ao eleitor, ao telespectador que presenciou o debate naquele momento. Tivemos alguns embates, algumas pegadinhas, tentativas de pegadinhas para alguns candidatos e, logicamente, que é muito difícil e nem é nosso papel julgar aqui quem venceu o debate, se é que um debate tem um vencedor. Mas, enfim, foi um espaço cedido uma das principais emissoras do canal aberto da nossa cidade, que foi um espaço que pôde ser aproveitado pelos candidatos e, enfim, estavam atrás desses votos indecisos. Tem pessoas que ainda esperam esse último debate, né? Afinal de contas, agora não temos mais possibilidade de fazer. Na quinta-feira ele é a última data para se fazer. Decidiu-se voto pelo debate. Tem outro elemento que pode ser decisivo aí para o direcionamento dos indecisos,
que é a pesquisa Ibope, também contratada pela RPC-TV, pela TV Esplanada, que vai ser divulgada amanhã, no sábado. Deve ser divulgada no telejornal da segunda edição do telejornal, à noite, portanto, do telejornal da emissora, deve ser divulgado os números da pesquisa Ibope, que vai ser aí a pesquisa Ibope, que vai mostrar na véspera da eleição como está o cenário eleitoral aqui em Ponta Grossa. Logicamente que tem pessoas que dão maior importância, outras dão menos importância à pesquisa, mas é um fator que tem que ser considerado e vai ocorrer aí, portanto, no sábado, véspera das eleições municipais. Lá no dia os candidatos votam todos pela manhã e vão aí estar acompanhando a apuração a partir das 5 horas da tarde. A Justiça Eleitoral em Ponta Grossa pretende terminar a apuração dos votos e conhecer se haverá segundo turno, quem serão os 2 candidatos que estarão no segundo turno e também já eleger de pronto os 23 novos vereadores da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Essa sim uma eleição que também está muito acirrada. Vários concorrentes aí nesses últimos dias tentando de todas as formas, todas as maneiras aí conquistar esse eleitorado, porque a gente sabe que numa eleição com mais de 400 candidatos a vereador, todo voto é bem-vindo, os candidatos sabem disso, estão atrás dessas questões. O que a gente tem de destacar de ponto negativo nesse final de campanha é realmente os ataques e alguns materiais apócrifos, materiais que tentam atingir os candidatos, que infelizmente são habituais aí no final das campanhas. Pessoas que fazem materiais e agora, em época aí de campanha virtual, disseminam e propagam esses materiais pelas redes sociais, Facebook, Twitter, enfim, todos os meios para disseminar, para colocar aí esses materiais. Infelizmente, até se constatar de onde que veio, quem são os autores, muitas vezes o prejuízo já está causado a determinados candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador. A gente sabe de casos que o partido de certo candidato a prefeito foi explorado, né, coisas contra esse partido. Um candidato aí foi feito uma paródia musical e colocado na internet, também com visível intenção de prejudicar em relação à votação. Outro candidato a vereador também teve aí algo do seu passado aí, pendências judiciais colocado na internet e, infelizmente, essas ações são habituais dessa final de campanha e cabe a você, eleitor, avaliar e ver como não deixar de se influenciar por esse tipo de material. Em relação ao dia da eleição, no domingo, a pessoa que for votar tem que levar o seu documento, um documento com foto, pode ser RG, Carteira Nacional de Habilitação, qualquer documento com foto. O título eleitoral não é obrigatório ser levado no dia, porém ele facilita a identificação da zona eleitoral e também da seção aonde vai votar. Fica muito mais fácil você se encontrar aonde você for votar. A Polícia Federal, que vai chefiar a organização de segurança dessas eleições municipais, teve uma reunião nesta semana com os juízes eleitorais, delegados, enfim, todos os representantes dos órgãos de segurança. Vai haver um forte esquema de segurança para garantir que você vote sem ser aí perturbado por nenhum candidato, nenhum grupo aí que possa estar a serviço desse ou daquele candidato. E cabe alertar também, e o próprio juiz eleitoral, o Dr. Hélio Engelhardt, que é o diretor do Fórum Eleitoral, frisava que todo eleitor, todo cidadão pode ser um fiscal. Se você presenciar, de repente, alguma coisa de irregularidade no seu local de votação, no seu bairro, nas proximidades do colégio eleitoral, pode levar essa denúncia até o Fórum Eleitoral, que vai ter uma central formada pela Polícia Civil, Polícia Militar,
pela Polícia Federal, que vai estar analisando os casos e, se porventura aí realmente se concretizar as irregularidades, está prendendo essas pessoas, enfim, solucionando esses casos. No mais, a gente vai tratar ainda no decorrer do programa sobre a questão majoritária, a questão proporcional, com o cientista político Fábio Aníbal Góes. E já no próximo bloco nós tratamos de um assunto aí que é interessante, que eleva o nome de Ponta Grossa em nível estadual e, por que não, nacional, que é a questão do prêmio recebido pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa de sustentabilidade. O projeto de sustentabilidade aplicado pela CPG foi premiado em uma convenção que é realizada anualmente pela FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, que ocorreu em Foz do Iguaçu. Para falar com a gente vai estar aqui no próximo bloco o diretor de produtos da CPG, o Miller José Oliveira, que participou dessa convenção e vai explicar para nós como se procede esse projeto e falar um pouco mais sobre a importância deste prêmio recebido pela CPG. Tudo isso depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Entrevista. Estamos de volta com o programa Doc.com para falar de um assunto que interessa a todos, que está sendo muito discutido no mundo todo. Aqui em Ponta Grossa também algumas iniciativas que é preciso destacar. Estamos falando de sustentabilidade, projetos aí de sustentabilidade social. Para falar sobre isso, chamamos o diretor de produtos da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Miller José Oliveira. Boa noite, Miller. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui no programa Doc.com. Bom, Miller, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse prêmio que a CPG ganhou recentemente, esta semana, durante convenção promovida pela FACIAP, que é a federação que reúne todas as associações industriais, associações comerciais, empresariais do Paraná. Essa associação promove, então, essa convenção e premia, homenageia e reconhece os projetos que são bons em cada área. Como que se deu essa convenção e esse prêmio que a CPG ganhou? Ponta Grossa ela vem se destacando no cenário paranaense como uma das melhores associações do Paraná. Essa convenção ela é uma convenção anual. Nessa convenção nós discutimos algumas relações de cooperativismo, temos lá os nossos parceiros comerciais. A federação ela nos passa alguns produtos e ela é a centralizadora disso. E algumas associações têm os seus produtos específicos, suas parcerias específicas. No dia da convenção, a associação foi graciada com um prêmio de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Nós fizemos uma ação, na verdade, quando eu falo nós como diretoria, apenas olhamos a parte de cima e a parte estratégica. Os funcionários e os nossos gerentes executivos foram quem fizeram com que esse prêmio fosse agraciado a nós. Esse prêmio de responsabilidade é mais no sentido do que? De ter uma associação comercial, de ter uma sociedade pontagrossense melhor, preocupada com o futuro para a nova geração. O tema do nosso projeto era a conscientização do nosso funcionário com a questão de copos plásticos. Foi feito um estudo, cada funcionário utilizava em média 5 copos plásticos por dia. Então nós temos 50 funcionários, colaboradores, dariam 5.000 copos plásticos mês. E esses copos acabam indo para o lixo, poluindo, então era uma coisa complicada. Nós incentivamos os nossos funcionários a que eles trouxessem de casa copos, canecas personalizadas, ou aqueles squeezes para tomar água. Isso diminuiu muito o nosso consumo de copo e até aumentou o consumo de água, porque sempre o colaborador tinha água ali na sua mesa, então ajudou até na parte de saúde do colaborador melhorou. Em contrapartida, a associação ela promoveu também a arrecadação de caixas de leite, óleo
e também de garrafas PETs. Todo esse material é entregue para o Nexa. E o Nexa faz um trabalho na Vila Coronel Cláudio para fazer aquelas hortas sustentáveis. Então, os nossos funcionários, eles promoveram essa ideia dentro da associação e levaram até os bairros onde moram, e muitos trazem esse material e nós damos cupons. Esses cupons, a cada 3 meses, nós fazemos sorteios de alguns brindes. Então, isso movimentou. Hoje Estimula. Né? Estimula. Nós temos que estimular. Todos têm uma consciência ambiental. Só que ela estimulada, ela promove uma integração maior na sociedade. Então, esse projeto ele foi desenvolvido, foi argumentado, né, e foi enviado para a federação. E a federação, ela hoje congrega mais de 200 associações comerciais do Paraná inteiro, e nós tivemos a felicidade de ser premiado como a associação comercial a que mais se preocupa com essa responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. Então, foi muito bom, a gente ficou muito orgulhoso dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, e orgulhoso de trazer esse prêmio para a cidade. É que essa preocupação com o meio ambiente, preservar, porque afinal de contas os recursos que a gente utiliza são básicos aí para a gente viver, a água, né, a terra, eles são, podem acabar, né, e a gente tem que preservar e tomando atitudes como essa que a SPG tomou. E lembrando também que não é só uma instituição que reúne várias empresas que, logicamente, tomando, dá uma proporção maior para uma atitude como essa de sustentabilidade. Mas a pessoa que está nos assistindo em casa, que está nos vendo, também pode fazer a sua parte, separando lixo, destinando os resíduos aí para locais corretos. Lógico que falta muito ainda do poder público fazer um programa maior, mas iniciativas da iniciativa privada como essa são muito válidas, né, Emily? Falta muito do poder público. Muitas vezes ele é omisso. Nós que somos empresários, separamos das nossas empresas o material e às vezes não tem quem colete. Às vezes a gente tem que pagar para alguém que vá lá coletar. Então, a prefeitura, o governo do estado é muito omisso nessa questão. Então, nós como associação temos que dar o primeiro passo. Tentar colocar essa consciência nos nossos funcionários para que eles levem para casa e coloquem, que tenham essa consciência em outros lugares. Antigamente era normal a pessoa comer, chupar uma bala e jogar o papel na rua. Até uns 10 anos atrás isso era normal. Hoje em dia é um absurdo. Só que você vai procurar na cidade e não tem lixeiras. Então fica complicado para nós. Agora, pequenas coisas nós podemos fazer. Essas hortas elevadas são as garrafas PETs cortadas e ali dentro é passado cordinhas, então pode ser pendurado em qualquer lugar e as pessoas plantam. Então já é um fim melhor do que jogar no meio ambiente. Certamente. E além desse prêmio, que certamente honrou aí muito a CPG e a cidade de Ponta Grossa, afinal de contas, como você falou, é uma convenção de uma associação, de uma federação que reúne mais de 200 associações. E como, no modo geral, ali a participação da ACPG dentro dessa convenção, como que você avalia, você que esteve lá? Já faz 6 anos que eu participo da convenção. Comecei a participar da convenção ainda quando era integrante do Conselho Jovem da associação. Então, o primeiro ano que você vai, você fica meio deslumbrado, você acaba não entendendo o que a diretoria principal faz ou para que serve a convenção. Ao passar dos anos, a gente vai aprendendo e crescendo. Me tornei diretor comercial e, para mim, a convenção foi mais na questão de ver os produtos que nós podemos, as ideias que as outras associações comerciais têm, trazer para Ponta Grossa, mas principalmente levar o que Ponta Grossa tem de bom para as outras associações. A Associação Comercial de Ponta Grossa hoje é a maior que existe no Paraná, é uma das maiores. Tirando Curitiba, Ponta Grossa ela se destaca. Nós temos vários produtos como Unimed, Nutricard, nós fechamos uma parceria maior ainda com a Nutricard é de Foz do Iguaçu, então eles vão disponibilizar um carro para a associação, esse carro vai poder ter um funcionário que vai atender melhor as empresas, então a Nutricard ela dá aquele vale refeição e vale alimentação. Muitas empresas elas são obrigadas
entregar o vale alimentação e refeição para os seus funcionários. A CPG disponibiliza esse produto de uma forma rápida, simples, de um controle para o RH muito bom e efetivo e sem cobrar nada mais do empresário e sem cobrar nada mais também do funcionário. Então, esse é um grande produto. Nós fechamos uma parceria melhor lá em Foz. Certificação digital também, nós tivemos painéis de certificação digital. Hoje a CPG ela disponibiliza a certificação digital de uma forma muito rápida, sem fila, sem demora, sem agenda para daqui 30 dias. Então hoje, precisando de certificação digital, a CPG consegue ajudar os contadores e os empresários. Também teve esse painel. A Junta Comercial do Paraná também teve um painel durante a FACEAP. O Akil, que é o nosso presidente da Juscepar Paraná, deu uma palestra falando sobre algumas coisas que irão mudar na junta comercial, alguns projetos que o governo do estado tem de abertura mais rápida das empresas. Hoje as empresas demoram cerca de 60 a 180 dias para que o empresário ingresse o processo e tenha essa documentação. Muitas vezes é longo, porque às vezes a pessoa já alocou o espaço, sim, ou já se prepara para aquilo e demora muito para efetivar. Às vezes o empresário, muitas vezes já está com tudo pronto, material, e precisa comprar ou precisa vender e trava. Então a Juscepar passou algumas definições que por próximo ano eles já querem fazer um convênio, porque quando a pessoa vá até a associação comercial, vá até a junta comercial, ela já saia de lá com, a junta já forneça no prazo de 10 dias, CNPJ, inscrição estadual, a liberação da prefeitura, a parte do corpo de bombeiros. Então, fazer um convênio para que o empresário apenas vá em um lugar e nesse lugar ele abra a empresa. Como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos hoje você vai lá em 2 dias a tua empresa está aberta. Às vezes você sai no mesmo dia, dependendo da empresa, no mesmo dia você sai com a empresa inteira aberta, com a documentação inteira. Então, a gente, dentro da junta comercial, a gente está cobrando muito disso para o nosso presidente Akil em Curitiba, para que ele agilize esse processo e que esse convênio realmente funcione. É um convênio que tem que ser feito entre o Estado do Paraná, a Associação Comercial e a Prefeitura. Então, lá em Foz, eu conversei com o presidente Akil, ele, olha, Miller, estamos em negociação. Então, tivemos também o painel do Conselho da Mulher, do Conselho da Mulher Empresária, e também os painéis do Conselho Jovem, que é o Conselho Jovem do Paraná, que é essa moçada mais nova que está entrando ali e descobrindo... Quer mostrar serviço. Isso, descobrindo o que é a associação comercial. Sim. Porque às vezes não adianta pegar um empresário e colocar ele como diretor da associação comercial. Às vezes ele não vai saber o que é, ele sabe muito bem da empresa dele, mas do que é a associação é um pouco diferente. Então, o nosso Conselho Jovem hoje já tem mais de 20 participantes, e esses participantes eles estão ali absorvendo a informação e serão o futuro do associativismo da cidade. Ou seja, começando então fez abrangência em todos esses segmentos, abrangeu todos esses segmentos, e a SPG foi coroada com esse prêmio, parabenizar então vocês da direção, o presidente, o Sérgio Leopoldo, todos vocês da diretoria, por elevar o nome de Ponta Grossa aí a um evento importante como esse. E obrigado. Eu agradeço sua vinda aqui, a gente está chegando ao final dessa conversa e abrindo as portas para que retorne mais vezes falar sobre os produtos aí da CPG. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Essa então foi a entrevista com o diretor de produtos da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Miller José Oliveira, falando para a gente sobre esse projeto de sustentabilidade e esse prêmio que a SPG recebeu. No próximo bloco, vamos falar sobre eleições municipais. Recebemos aqui no programa Doc.com o cientista político Fábio Aníbal Góes. Vamos tratar de eleições nesta antevéspera de ida às urnas no próximo domingo. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com. Neste bloco, entrevistamos o cientista político Fábio Aníbal Góes.
Boa noite, Fábio. Boa noite a você e à audiência. Estamos aí às vésperas das eleições, né? Sim, a gente aqui o Fábio já esteve aqui no nosso programa durante essa campanha eleitoral, falando a respeito do que acha aí desse cenário eleitoral, sem aqui fazer comentário em prol deste ou daquele candidato, mas sim analisando o cenário, como se apresentam essas candidaturas, o que representam essas candidaturas aqui em Ponta Grossa. O programa Doc.com acompanhou a questão eleitoral desde lá de trás, entrevistando os pré-candidatos, depois entrevistando os candidatos. Trouxemos ao longo desta campanha as entrevistas aqui, que você pode rever. Estão todas disponíveis, Fábio, no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa.com. Você acessando o nosso canal, você vai ter acesso a todas as entrevistas que os candidatos que passaram aqui pelo programa Doc.com, né? Desde o Christopher Banac, o Leandro Dias, o Marcelo Rangel, o Péricles de Mello e o Márcio Paulic, estão todas lá. Hoje estamos a 2 dias da eleição, menos de 2 dias, menos de 44 horas. A partir das 8 da manhã do próximo domingo, o eleitor vai às urnas decidir o próximo prefeito, vice-prefeito e os 23 novos vereadores de Ponta Grossa. Para isso, Fábio, podemos conversar a respeito de como que você avalia essa campanha que está aí praticamente no seu final deste primeiro turno. Como que você avalia que se deu essa campanha e qual que é a perspectiva aí para o segundo turno? Sim, historicamente nós temos que eleger agora o 42º Isso, 42º prefeito da história de Ponta Grossa. O primeiro foi lá em 1894. Por aí. Exatamente. Então, na eleição de 2012, se a gente seguir o último Ibope, vamos ter um parâmetro no Ibope, né? Então, empatados estariam Péricles de Mello e Marcelo Rangel. Em terceiro lugar estariam Paulic e em quarto lugar, vamos dizer assim, o Leandro. Em quinto lugar, o Christopher Banac. Mas pegando esses 4 primeiros, então, a candidatura do Péricles, nessa ordem mais ou menos, nós diríamos que é uma candidatura de uma sigla que praticamente está tentando se repetir na prefeitura municipal. Então, o primeiro mandato teve altos e baixos, teve elementos importantes como o cuidado na parte cultural, que não era o forte do Pedro Vosgrau Filho, por exemplo. E é uma candidatura que tem um forte apelo popular e também, ao mesmo tempo, é uma candidatura que tem o apoio do governo federal. Então, é uma candidatura, diríamos assim, estruturada dentro desses parâmetros fundamentais, que é a questão mais popular e a questão do apoio do governo federal. Mas existe mais um elemento importantíssimo nessa candidatura do Péricles e do Barbiero, que é a questão partidária. Eles trabalham muito a questão partidária. Se política passa por partido, então a candidatura do Péricles cumpre esse papel de passar por partidos políticos. Nós vamos ver mais para frente agora que este não é o forte, por exemplo, do Paulic, no caso. Então, se ela passa por partidos, quanto mais estruturado esse partido, então maior seria, diríamos assim, a penetração popular dessa sigla. E essa candidatura, então, nos traz esse perfil. Na mesma altura ou na mesma posição, inclusive no Ibope, nós temos a candidatura de Marcelo Rangel. Ele é um candidato já, diríamos, até certo ponto experiente do ponto de vista eleitoral, porque já é
deputado Foi estadual. eleito 2 vezes. 2 vezes já. Deputado estadual e tem a experiência do candidato do irmão dele Exatamente. do Sandro, deputado, hoje deputado Sandro Hoje, Alex, Sandro em Alex. 2008. 2008. Então, é uma candidatura, então, para começar, já tem o apoio do irmão, né? E a candidatura do Péricles, não precisa nem dizer, ele foi prefeito de Ponta Grossa de 2001 a 2004. E acabou não conquistando a reeleição diante do Vosgrau, que está aí até hoje, né? Ficou 2 mandatos e agora tenta retornar aí com visões totalmente distintas de governo, né? De cidade. Nós estamos aqui julgando se é certo ou se é errado. Sim. Quem vai julgar isso é o eleitor na hora de votar. Sim. Agora, o que não se pode negar é que o Partido dos Trabalhadores, o qual é representado pelo Péricles, né, faz uma linha mais popular, mais aí complementado ao social. A questão não que deixe de lado outras áreas, mas a questão do prefeito Pedro Vosgrau Filho, ele prioriza aí mais grandes obras, mais a infraestrutura, também não que deixe de lado o social, mas é em menor escala, menor proporção. Escala, muito menor escala. Aí que estão as diferenças, isso, né? Eu acho que por isso que a candidatura do Péricles tem certo suporte agora, porque é completamente diferente da administração do Vosgrau, né? Então, ele é o contraponto. Quer dizer, votar em Péricles agora é um pouco você se posicionar contra o governo Pedro Vosgrau Filho, porque ele não teve esse perfil que o Péricles, eu acho que amadureceu muito o Péricles também, nas suas propostas, por exemplo, elas são mais objetivas agora, talvez por alguns erros que cometeu, que ele mesmo reconhece no seu governo. E a gente pode ver que se formos pegar na história de Ponta Grossa, Fábio, vem lá do Vosgrau, né, no início da década de 90. Sim. Ele elegeu o seu sucessor, que foi o Paulo Cunha Nascimento, que está falecido ex-prefeito. E daí teve um rompimento ali, que teve uma mudança com o Joselito. E o Péricles parece que veio nessa esteira aí de uma postura mais popular. Uma postura mais popular, mais voltada para o povo ali, que o Joselito tinha toda aquela questão de... Até hoje é idolatrado pelo povo da periferia ali. Que precisava dessa posição. Isso, e daí vem o Péricles, ele de certa forma é semelhante o modo de pensar, né, guardadas as devidas proporções, e quando ele tenta a reeleição em 2004, vem o Vosgrau novamente e vence a eleição. Então, essa questão, a postura populista ou popular dos governos em Ponta Grossa são raríssimas. A primeira foi justamente de Joselito, depois de 180 anos, que sempre era uma postura conservadora. Todos os prefeitos e todos os vereadores eleitos, eles tiveram esse posicionamento mais à direita, vamos dizer assim, mais conservador. Então ele se rompeu um pouco com o Joselito e com o Péricles. Mas a questão fundamental agora, esse rompimento é duradouro ou é apenas conjuntural naquele momento? Essa vai ser, inclusive, a tônica de um possível segundo turno nesta eleição de 2012. Então, o posicionamento do Péricles me parece que melhorou um pouco quanto às suas propostas em relação, inclusive, ao governo anterior que ele já desenvolveu. Mas então vamos voltar um pouco de novo ao Marcelo. O Marcelo aí que está... Então o Marcelo tem em primeiro lugar o apoio de um deputado federal, que Ponta Grossa raramente, em toda a sua história, em quase 200 anos, um candidato a prefeito teve um apoio de um deputado federal tão de perto como tem o Marcelo. E essa é uma questão que vai ser explorada ainda, me parece, mais a fundo. E, em segundo lugar, tem o apoio do governador, né? Sempre candidaturas que têm o apoio do governador, me parece que são positivas, podem empurrar para pela frente. Proximidade, pela né? Proximidade, pelas condições materiais, até mesmo, até certo ponto, pelo uso da máquina pública, mesmo que não abertamente, mas... os meios de comunicação, enfim, há uma estrutura que naturalmente não é só aqui, né, no Brasil inteiro. Porque a própria eleição do Beto Richa no governo do estado marcou também uma quebra de modo de fazer política, né? Sim. Porque até então vinha o Requião, 2 mandatos, sim, e vinha no modo de fazer política, que todos sabem no modo do Requião fazer política, né? Sim.
e veio com o Beto Rich também demonstrar esse rompimento. Se bem que um rompimento me parece relativo, só porque o posicionamento do Beto Rich, até certo ponto, é um posicionamento conservador também. Sim. Ele não é um rompimento no sentido ideológico, eu diria. Talvez um rompimento no sentido do modus operandi da política. Nesse sentido, sim, foi um rompimento. Mas, de qualquer maneira, o apoio do Beto Rich à candidatura do Marcelo ainda vai aparecer mais ainda, me parece. Ela é um pouco tímida ainda, mas essa postura do que o primeiro turno não é ainda uma garantia faz com que todos os apoios sejam ainda um tateamento, ainda uma prova ainda para um futuro segundo turno. Então a candidatura do Marcelo tem esse perfil, o apoio estadual, o apoio federal através do Sandro Alex e um pouco uma coisa importante, a questão partidária. Não tanto como o PT, vamos dizer assim, mas o PPS e seus aliados aí fazem um apelo partidário. Se a política passa por questões partidárias, então eles estão cumprindo também esse requisito, porque elabora propostas com visões partidárias também, com visões ideológicas também. E Fábio, temos aí então, até nessa linha de pensamento, uma candidatura que representa o governo do Estado, o modo de pensar do governo do Estado, que é através do Marcelo Rangel, uma candidatura que representa o governo federal, que é o Pérez, mas temos também uma terceira via, que é forte também, né, que vem na figura do empresário Márcio Paulic, que vem com aquela questão que ele está batendo muito forte na campanha, questão de administrador, questão de metas, de gestão, de planejamento, e que aí também pode surpreender, né, esses dois outros candidatos que já têm mandato, né? Mas sobre isso eu gostaria de pedir um tempinho para você. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos a respeito do Márcio Paulic, também do Leandro Dias, que está fazendo aí uma campanha que tem angariado votos, pelo menos simpatizantes, né? E falar um pouco sobre a questão dos vereadores também. É um instante só, não saia daí, já voltamos falando sobre as eleições municipais de 2012 aqui no programa Doc.com. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. O programa Doc.com está de volta, conversando aqui com o cientista político Fábio Aníbal Góes, nesta sexta-feira, antevéspera das eleições municipais aqui em Ponta Grossa. Bem, Fábio, falávamos no bloco anterior da questão do que representam as candidaturas. O Péricles representa aí o PT, o governo federal, né, através da ministra Gleisi e o ministro Paulo Bernardo, que estiveram na campanha dele. O Marcelo Rangel, a exemplo do deputado Pérez, também tem um mandato na Assembleia Legislativa. Tem o apoio do governo do Estado, é mais aí ligado à direita, né, digamos assim. Existe bem a separação. Mas temos também, e vamos falar disso agora, da terceira via, que é o candidato a prefeito Márcio Paulic, que é do PDT. Aí tem uma coligação com o PMDB e com o PV também. O Márcio, ele fala e argumenta que se o Pérez tem do governo federal e o Rangel do governo estadual, ele pode convergir, né? Pode ter um bom relacionamento tanto com o outro, porque, afinal de contas, Ponta Grossa vai precisar dessas duas máquinas, né? Do governo federal e do governo estadual, para ajudar o prefeito. Mas como o senhor avalia essa terceira via na candidatura do Márcio Paulic? Bom, o Márcio Paulic é uma candidatura nova também, né? E que traz novas propostas, mas talvez não seja tão verdadeiro esse conceito de que ele pode transitar tão facilmente em ambos os governos, né? Por isso que existe fidelidade partidária, existe a militância partidária, que requer tempo, requer esforço, requer mesmo questões de alteridade entre os membros. Então, quem é do partido, naturalmente, vai ter um trânsito muito maior do que outro que apenas diz que vai transitar em todos os campos. E, se fosse assim, então, todos os candidatos que não pertencessem
trariam todas as benesses para, e naturalmente que não é bem assim, né? O governo estadual como o federal, ele sempre vai dar prioridade a quem é do partido, que durante anos vem lutando em prol dessa sigla. De qualquer Eu maneira. acho que o que ele quer falar ali, na verdade, não seria nem tanto essa questão do trânsito mesmo, mas mais de apresentar projetos para tentar trazer, né, desses dois governos. Exato. Afinal de contas, a gente sabe que, por exemplo, no governo federal, tanto no governo federal, mais no federal do que no estadual até, existem nos ministérios recursos destinados a alguns setores que carecem de projetos. Ponta Grossa, pela estrutura que tem, né, ela tem que ter uma equipe técnica ali, independente de quem vier a ser o prefeito, tem que se cercar de pessoas técnicas para fazer esses projetos. O que não ocorre em algumas prefeituras de menor porte, que, por exemplo, a Associação dos Municípios dos Campos Gerais, a gente sabe que eles têm o departamento deles para auxiliar essas prefeituras a fazerem esses projetos. Sim. Né? Eu acho que talvez seja mais nesse sentido ali, de dar prioridade aos projetos do que propriamente de questão partidária, né? É o Sim. que me parece. Sim, mas de qualquer maneira, inclusive tem lei sobre fidelidade partidária, a questão partidária. O PT, por exemplo, a questão do partido é essencial, né? No sentido de levar adiante propostas exclusivas do partido. Agora, Fábio, não sei se você entende dessa maneira também, a questão dessa terceira via, ela é uma opção para quem, por exemplo, Exatamente. pode não concordar nem com o governo do Estado, nem com o governo Exatamente. federal. Né? Aqui a gente está falando também o que é certo concordar com um ou com o outro. Né? Pode-se muito bem ter simpatia, estar aprovando o governo Beto Richa, como pode estar aprovando o presidente Dilma, mas como pode estar descontente e querer um outro pensamento, né? Uma terceira opção. E daí vem essa questão de administrador, de gestão e tudo isso que ele se coloca aí a respeito. Sim, é uma questão importante, a questão da gestão, Uma alternativa. a questão da administração é uma postura interessante. Resta saber se essa postura vai ter penetração popular. É uma coisa, então, você apresentar propostas que são objetivas, que são concretas, mas que talvez não tenha, diríamos assim, o apelo popular. Que o Brasil é sui generis, né? Você pode falar em grandes propostas eficazes, objetivas, mas devido aos contrastes, às desigualdades sociais, as questões populares, as questões das políticas públicas ainda podem ser definitivas nessa percepção. De qualquer maneira, Paulic tem também uma questão menor na questão partidária do que o Marcelo e o Péricles do PT, porque o partido dele talvez não seja não é o apelo fundamental dele a questão partidária, nem no PDT e no PMDB, por exemplo. Eu gostaria de ver, por exemplo, na proposta do Paulic, a presença do Requião, por exemplo, que poderia, de alguma maneira, dar um cariz, um perfil mais partidário, e que não aconteceu. De qualquer maneira, é uma proposta importante do Paulic e pode fazer com que fez com que essa eleição fosse mais equilibrada, embora ele esteja num terceiro lugar ainda, de acordo com o Ibope. E essa questão também, a gente está falando agora até o momento da eleição majoritária, da disputa pela prefeitura, mas temos também a disputa pelas 23 vagas da Câmara Municipal. Câmara Municipal. Que tínhamos 15 até o momento, para 2013 vão ser 23, e até por isso aumentou o número de candidatos. 400, né? Mais de 400 candidatos. Na última eleição, em 2008, se não me engano, foram cerca de 270, 280. Quase aí que dobrou o número de candidatos para as vagas da Câmara Municipal. Como o senhor está vendo essa disputa também? Eu sempre fui a favor do aumento do número de vereadores, porque a cidade crescendo, se desenvolvendo de alguma maneira, não sei em que proporções, mas isso força a presença de novos vereadores aumentando em número e se espera em qualidade também.
de maneira que todos se vejam de alguma maneira representados. Por exemplo, eu não vejo o representante da tua área, do jornalismo, por exemplo. Me parece um vazio, né? Então agora poderia ter uma chance. Então, essa possibilidade de novos setores serem representados faria então com que esses candidatos atuais tivessem uma certa dificuldade, talvez, para se reeleger, e de certa maneira criaria um novo modus vivendi da política ponta-grossense em contraponto ao prefeito, vamos dizer assim, futuro. Por outro lado, me parece importante o aumento no número de mulheres também, que anteriormente era uma proposta de 30%, mas se não cumprisse, só no papel já dava certo. Hoje não, hoje é obrigatório o cumprimento desses 30%, Sim. de maneira que a mulher possa ter essa fatia de participação também. Porque não é possível que o Brasil tenha uma presidenta mulher, né? E um vazio em nível de vereadores. Sim. Você teria que ter hoje, para pegar hoje na Câmara Municipal, dos 15, apenas 2 são mulheres. Apenas 2 são mulheres. Então, esse número me parece que teria que aumentar. E mesmo que não aumentasse só as novas propostas das mulheres, seria um contraponto importante e necessário na evolução política. E é interessante perceber também que, à medida que aumenta o número de candidatos, pulveriza os votos. Candidatos Sim. que hoje você fala, mas tem um parente meu, um conhecido lá do trabalho e tal, né, que é candidato. Então, ou seja, me Sim. parece uma eleição muito mais difícil aí para quem quer ingressar na Câmara Municipal. Exatamente, é uma eleição difícil, mas esta eleição tem uma característica também, voltando no Leandro. Esta é uma figura que está despontando como importante. Por exemplo, se ele se candidatasse agora para vereador, eu acho que ganhava, né? Sim. Porque desenvolveu, diríamos assim, um perfil crítico, com propostas, com posicionamentos. Ele não veio para atacar os adversários assim simplesmente para... ele tem algumas propostas, ele se posiciona claramente Sim. e com um orçamento baixíssimo, né? Então, essas novas figuras, e nos vereadores, nós acredito que vamos ver também novas figuras, bons de voto, vamos dizer assim, que estão escondidos. Exatamente. Assim. Então, essa chance de penetrar ou entrar na política através de uma votação expressiva, esta é a oportunidade. Principalmente na questão dos vereadores, né? Porque vai ser uma peneirada geral, né? Ah, sim. E vamos aí, Fábio, acompanhar essa votação. Nós vamos trazer uma edição especial no Jornal da Manhã, na segunda-feira. Habitualmente a gente não tem jornal na segunda-feira, é o Jornal de Domingo. Nessa edição vamos fazer a cobertura no domingo, a apuração aqui em Ponta Grossa, a previsão que em torno de 7h30 da noite já se conheçam os vereadores, já se conheça o resultado do primeiro turno da majoritária. Vamos levar a você, telespectador, que também é leitor do Jornal da Manhã, na segunda-feira. Aqui no programa Doc.com, na outra sexta-feira, faremos um programa também especial, tentando trazer aqui esses atores aí dessa eleição municipal no primeiro turno. Gostaria de agradecer, então, Fábio, a sua presença aqui no programa Doc.com, falando um pouco mais aí a respeito, uma análise aí dessas candidaturas, logicamente, lembrando aqui que ninguém aqui é a favor ou contra algum candidato. Só estamos analisando a conjuntura e você que acompanhou toda a movimentação da campanha, aí tem uma última opinião, uma última modo de ver, que talvez possa contribuir com a sua decisão do voto. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a você, Eduardo, a audiência, e daqui a menos de 48 horas, então, o eleitor terá a oportunidade ainda de mudar seu voto ou consolidar o seu voto de acordo com a sua observação, a sua análise, que se espera que seja cada vez mais autônoma. Sim. E seja cada vez mais democrática também. Então, muito obrigado pelo convite. Tá ok, então. Esse foi o programa Doc.com de hoje. Para você que quiser rever o nosso programa, também vai estar disponível no canal no YouTube, nosso canal direto no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com. Também no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, e no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. O nosso e-mail, para você que quiser mandar suas
suas sugestões, é o programa doccom@gmail.com. É isso aí, bom voto para você e vamos exercer o nosso papel na democracia, elegendo aí os candidatos que mais condizem com os nossos pensamentos nesse domingo. O programa doc.com, desejo para você então um bom voto e até sexta que vem. doc.com, você bem informado. Doc.com. Você bem informado.